nós vimos sobre símbolos, número atômico, grupo e período. Vamos voltar para nós relembrarmos um pouco o que é cada um desses. Então, nós temos aqui está a nossa tabela periódica. A tabela periódica, ela é ordenada conforme a sua massa. É a massa, olha bem, ó. 1, Qual entendeu? página? Vem para 4, vem para 6. Não, eu estou com a tabela. Eu não compartilhei para vocês, não, né? Não. Deixa eu compartilhar para vocês. É porque eu não participei das outras aulas, professor. Tudo bem. Todos estão vendo a tabela periódica agora? Sim. Então tá. A tabela periódica, todos estão vendo? Sim. Então, a tabela periódica, ela são elementos que foram descobertos, a maioria deles que se encontra-se na natureza, entendeu? E aí, a tabela periódica, nós temos os números atômicos, que são os números de elétrons que a tabela possui, o elemento possui, entendeu? Nós temos os símbolos de cada elemento, lembrando que muitas vezes o símbolo de sódio, Na, mas sódio começa com S, por que o símbolo é Na? Os símbolos, a grande maioria, e sódio em português com S, a grande maioria respeita o latim, porque ou grego, porque a origem da descoberta deles, descobriu ele no latim, que era a língua da época da Europa, do Império Romano, ou pelos gregos foram descobertos. Então, o símbolo, o nome de alguns elementos químicos, tem origem no latim ou no grego. E, portanto, seus símbolos estão relacionados com seu nome nesses idiomas, ok? No nosso idioma, sódio começa com S, mas no latim ou no grego, sódio começa com Na. Então, o símbolo, ele tem essa relação. E aqui nós temos o nome dos elementos, que vai vir abaixo de cada símbolo, vai vir o nome. Nós temos, grande maioria desses nomes aqui, quem descobriu, logicamente, que deu a nomenclatura. Nós temos a massa atômica. Gente, a massa atômica dos elementos, para cada elemento, ela dá desculpa, a tabela periódica foi organizada principalmente pelo número de massa atômica, entendeu? Ela é organizada principalmente pelo número de massa atômica. Compreendido? Compreendido? Então, bora lá. Distribuição eletrônica. Então, aquele número de elétrons que nós temos bem aqui, ó, número atômico, que é o número de elétrons, ele é distribuído em camadas atômicas. Quais são as camadas que nós temos? K, L, M, N, O, P, Q. 7 camadas que vão aqui, ó. Primeira camada K, segunda camada L, terceira camada M, quarta camada N, e aí vai para outra quinta camada O, P, Q. Então, nós temos aqui as 5 camadas, nós vamos ter aqui da tabela periódica. Então, na camada 1 é porque só tem um elemento. Camada 2, eu tenho 2. Então, 2 elementos. 3, eu tenho 3. 4, eu tenho 4. 5, eu tenho 5, 6, 6, 7. 7 elementos. Só para quem não participou, antes de começar a se inteirar o que é cada um que nós estamos trabalhando aqui, viu? Deixa eu pegar aqui. Então, aqui está as camadas. As camadas, conforme o número atômico, eu vou distribuir. Não tem 12 aqui, então eu vou distribuir 12 elementos aqui. 2 com 8, 10, com 2, 12.
Aqui não tem 4, 2 com 2, 4. Aqui não tem 5, 2 com 3, 5. E assim sucessivamente. Entendeu? Então, aí também distribuição eletrônica. Aqui nós temos as famílias. Família 1A, família 2A, a família B, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entendeu? Pode falar 10, ou 1B, 2B, ou 11B, ou 12B. Nós temos a família 13A, ou 3A, 14A, ou 4A, 15A, ou 5A, 16A, ou 6A, 17A, ou 7A. Essa camada 7A é uma camada que só precisa de um elétron para estar balanceado. Agora nós vamos entrar em ligações químicas e vocês vão ver que a camada 7A ela só necessita de um elétron para estar balanceada. E a família 18A, 8A, ela contém todos os elementos balanceados. Todos eles, voltando aqui ao número atômico, voltando à distribuição, todos eles, em exceção o hélio, deixa eu colocar o símbolo aqui, em exceção o hélio, todos eles vão ter 8 elétrons na sua camada de valência. Olha, 8 elétrons, 8 elétrons, 8 elétrons. O que é a camada de valência? É a última camada que nós temos. Qual o número da camada de valência daqui? 1. Dele aqui é 1. Dele aqui é 2. Dele aqui é 2. Dele aqui é 2. Dele aqui é 2. Dele aqui é 1. Dele aqui é 2. Dele aqui é 2. Dele aqui é 2. Dele aqui é 2. 1, 2, 3, 4. Ele está na família 3A, pois ele tem 3 elétrons na camada de valência. Ele está na família 4A, pois ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. Ele está na família 5A, ele tem 5 elétrons na sua camada de valência. 6A, 6 elétrons, 7A, 7 elétrons, 8 elétrons, todos os elementos aqui vão possuir 8 elétrons na camada de valência e estão balanceados. Um elemento químico só estará balanceado se ele tiver 8 elétrons na sua camada de valência. Se ele não tiver, ele ainda não formulou um elemento químico. Então, após termos um pensamento sobre tabela periódica, sobre como que é a tabela periódica, o que ela tem, agora nós vamos falar assim, as atividades. Utilizando uma tabela periódica, indica o símbolo, o número atômico, o grupo e o período dos elementos abaixo. O oxigênio, qual que é o símbolo, meus queridos? Símbolo O. Número atômico, olha bem, número atômico do oxigênio vem na tabela periódica e eu olho, número atômico, vamos tirar tudo aqui a simbologia do oxigênio, vou tirar a distribuição, então, número atômico, oxigênio, nome dos elementos, oxigênio, número atômico, número 8zinho aqui, ó, ele é o número atômico, então, qual é o meu número atômico aqui? Meu número atômico é 8. Grupo, qual grupo? Ele colocou 16. Professor, mas eu não coloquei 16. Está aqui, ó, 16, oxigênio. Eu não coloquei 16. Eu coloquei 6, 6A. Muito bem, está correto. Pode ser 16 ou 6A. Período, segundo período. Vamos analisar qual que é o período dele. Eu volto aqui ao período. Ó. Ele aqui, está o 2 aqui. Olha lá o oxigênio. Ele está em cima do segundo período? Ele está no segundo período. Alunos, essa tabela periódica que eu estou trabalhando aqui, vocês até podem pegar aí o endereço dela aí, anotarem, que é muito bom para vocês brincarem em casa para compreender melhor sobre tabela periódica, viu? Nesse momento que vocês podem ter acesso ao computador, é muito bom você trabalhar com ela. Partindo para o segundo elemento, o chumbo. Aí outra questão, né? Chumbo começa com CH e na nomenclatura tá PB. Mas por que isso aí? Vamos lembrar o que o professor falou? Que os nomes de alguns elementos químicos têm origem no latim ou no grego. E, portanto, os símbolos, gente, estão relacionados a seus nomes nesses idiomas. Então, PB, o número do símbolo de chumbo, vamos lá ver com chumbo, elemento chumbo. Chumbo, se eu não me engano, ele é da família 6. 6. O ruim é que é muito difícil de achar. Ah, aqui é o chumbo aqui, ó. Período 6. Então, o chumbo está aqui, ó.
O símbolo Pb, vamos lá, vamos analisar o chumbo lá. Todo mundo está vendo o chumbo aqui, né? O chumbo, o símbolo Pb, aí vamos lá, número atômico do chumbo. O que é o número atômico? Vou agora apagar aqui o símbolo para deixar somente, para tirar até o símbolo, o nome do elemento deixa. Então, número atômico do chumbo, qual que é? 82. Esse é o número atômico do chumbo, 82. Professor, eu não quero tirar tudinho para me ver certinho ali como é que eu vejo. Eu tiro tudinho, você pode bater aqui em cima que ele vai dar o nome do elemento. Chumbo, 82. Entendeu? Esse é o número atômico. Grupo que ele está, olha aqui em cima, qual grupo que ele está? 4A ou 14A. O chumbo 82, nome do elemento, o chumbo 82, está lá, ó, 14A ou 4A. Período que ele está, vem para esse lado aqui e olha o período. Qual período que ele está? No sexto período. Processo. Desculpa aí. Está tendo alguma dúvida? Oi. Mas se, por exemplo, se fosse numa prova, tivesse lá a tabela periódica, se o senhor desse pra gente usar, ele ia ter tudo, assim, todos eles, já Todos feito tudo, quadradinho? tem tudo na tabela. Ó, tabela periódica, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Existem umas tabelas mais completas que outras, viu? Existem umas tabelas, então na hora que comprar a tabela periódica, a gente tem que ter um pouquinho de entendimento sobre elas. Porque existem umas que são bem vagas, não tem muitos detalhes. Agora, tem outras que tem, além de ter todos os itens necessários, ela vem distribuição eletrônica, ela tem as camadas eletrônicas, então ela vem muito mais completa. Essas que são bons para você trabalhar. Quando vocês forem fazer vestibular, fazer algum curso, a tabela periódica vai ser acessível a vocês. Hoje em dia, pela lei, na hora do vestibular, a tabela periódica está lá na prova, mas você tem que ter um pouco de conhecimento dela para você ser um expert. Eu quero que vocês, apesar da dificuldade que nós temos, mas o nono ano, a única coisa que o aluno tem que pegar muito em química, não vou falar física, mas em química, gente, é conhecer tabela periódica. Se você conhecer tabela periódica, você vai conseguir fazer tudo em química. Tudo. Você vai chegar no primeiro ano, você vai arrasar. Você não vai ter dificuldade nenhuma, porque lá no primeiro ano, quando você chegar, o professor vai trabalhar, vai iniciar trabalhando nisso aqui com vocês, tabelinha periódica, ensinando detalhezinho, e você já sabe. Então não vai ter dificuldade. Ok? Se vocês pegarem o que eu estou passando para vocês aqui, se vocês for lá na turma do primeiro ano, eles iniciaram o ano falando sobre tabela periódica. Vamos lá. Só que aqui nós estamos iniciando, só estou apresentando para vocês. Mais na frente nós vamos trabalhar muito mais ela, tá bom? O terceiro elemento que nós vamos trabalhar aqui, então, aqui está o chumbo símbolo Pb, o número atômico 82, o grupo 14 ou 4A, e o período, sexto período. O outro nós temos, é um elemento da família B, o ferro. Vamos lá na família B. Família B, nós temos aqui o ferro aqui, ó. O ferro, e qual o símbolo do ferro? Fe. Vamos lá analisar o símbolo do ferro, Fe. Qual que é o número atômico do ferro? 26. Número atômico 26. Qual que é o grupo que ele está? Olha lá em cima, qual que é o grupo que ele está? Ó, 8. 8 o quê? 8B. 8B, gente. Não posso colocar 8A, ele está no 8B. 8A é esse daqui, ó. É aqui o 8A, ó. Ele aqui é 8B. 8B. Não posso colocar 8A. Período que ele está, veja aqui o período, qual que ele está? No quarto período. Quarto período. Então, vindo aqui para ferro, símbolo Fe, número atômico 26, grupo 8 e período 8B, não posso esquecer, e período, quarto período. Iodo, vamos lá no iodo. E a massa atômica? Hã? Não pediu a massa atômica, mas se pedisse a massa atômica, entendeu? Do elemento ferro,
Eu ia olhar aqui, ó. O número. 56, viu? Como ele está 55,845, eu posso arredondar para 56. Tá bom? Tá. Se pedisse a massa atômica, eu daria 56. Vamos lá. Agora ele fala do iodo. O iodo, vamos lá. Primeira coisa. Qual que é o símbolo do iodo? A letra I, maiúscula. Lembra que eu falei que o elemento químico sempre ele será representado pela letra maiúscula. Se ele tiver uma letra minúscula, uma letra do lado, ela é minúscula. Eu não coloco, por exemplo, se eu for colocar o símbolo óxido de enxofre, eu vou ter o OS, entendeu? Não, quer dizer, SO, sulfato de enxofre. Sulfato de enxofre é SO. Aí o S, o enxofre, na hora que ele... Quando ele vai falar em nomenclatura, ele não chama enxofre, viu, gente? Ele chama sulfato. Tudo que você estiver comendo de sulfato aí é enxofre, viu? O iodo, o símbolo, então, é o I. O número atômico que nós temos aqui é o 53. O grupo, a que grupo que ele pertence? 7A, porque ele tem 7 elétrons na sua camada de valência, olha lá, a camada de valência do iodo 7, ou 17A. 7A ou 17A. 7A por quê? Porque existe 7 elétrons na sua camada de valência. Camada de valência, esse último númerozinho que está aqui embaixo. Chamamos ele de camada de valência. Qual que é o período que ele está? Vem aqui em período, está aqui o período. Quinto período iodo está. Ok? Vamos para mais um elemento. Vamos lá. Doutor, oi. Como que é o período mesmo? Período, você está vendo a minha tabela periódica? Sim. Sim? Tá vendo qual que é esse númerozinho do lado aqui? Não dá de ver, tá muito pequeno. Ah, tá, é 5. 5. Então ele está no quinto período. Beleza? Quinto período. É o período que ele está. Agora vamos para o cálcio. Se não me engano, é o cálcio agora. Vamos lá? Ó, o cálcio. Então, bora lá no cálcio. Tá. Cálcio, tá aqui. O cálcio, vamos lá começar. Simplesinho. O cálcio, qual que é o símbolo do cálcio? Sa. Ca, quer dizer, desculpa. Ca é o símbolo do cálcio. Qual que é o número atômico do cálcio? 20. Então, ele tem 2 elétrons na sua primeira camada, 8 na segunda, 8 na terceira e 2 na última. Qual que é a família que ele pertence? Se ele tem 2 elétrons, ele está no grupo 2A. Se ele tem 2 elétrons no final, ele está no grupo 2A e pertence a qual período? Quantos períodos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4. Então, ele está no quarto período. Então, recordando, símbolo Ca, número atômico 20, grupo 2A, que é a família, e período, quarto período. Então, o cálcio, meu está aqui, símbolo Ca, número atômico 20, grupo ou família 2A e período, quarto período. E o último, criptônio. Criptônio é um elemento... Aqui o criptônio. Criptônio, nós vimos que ele está na família 18A ou 8A, período quarto. Tá bom. Símbolo do criptônio, Kr. Professor. Número atômico 36, ó, símbolo, número atômico 36. Família, ou grupo, 18A ou 8A. Então, eu posso colocar 18A ou 8A. E o período que ele está, que bem tranquilinho aqui, quarto período. O criptônio está no quarto período. Então, professor? Oi. Eu tenho que colocar necessariamente o A?
necessariamente o A, porque você perceber que aqui tem 8A, certo? E aqui tem 8B. Ah, tá. Se eu não colocar, eu não sei se você está falando do 8A ou do 8B. Professor. Mas tem as tabelas periódicas, tipo essa da apostila, que ela vai do 1 ao 18. Quando Aqui, ela é assim, eu não, preciso ela colocar tem o aqui, A? ó, 1 a 18, certo? Aqui você só basta colocar 18. Beleza? Ah, então não precisa colocar o A. O 18 não, mas aqui precisa. O 8A sim. O 18 não. Que parte 17 você está não. respondendo, gente? Eu não tô achando. 416. As letrinhas é bem pequenas, Leandro. Não sei se você vai conseguir ver, não. Eu tô de Tabela óculos, né? periódica. O que é que vocês estão procurando aí? A tabela periódica na apostila. Ô, prof, eu pesquisei uma tabela periódica aqui no Google para me acompanhar com você. E Sim. ela não tem esse bagulho de letra, não. Tipo, só tem 1, 2, 3, até 18 passos. Só que não tem os letrinhas do lado. Tipo, B, A, De I. baixo, né? E se não tiver, como é que eu faço para descobrir? Eu te apresento. Eu já gravei já. O vestibular, muitas vezes, ele te traz as pegadinhas, né? Aí você acostuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí ele te traz lá 6A, 7A. E você tem que saber do que você está falando. Eu já gravei já como é que é. Pode mostrar aquela parte que você respondeu, porque eu não respondi, eu não sabia que página era, pensei que era só demonstração. Qual parte você fala? Isso aqui? Da página 416 e também essa daí, só para me copiar aqui. Também isso daí. É só você olhar na tabela, pô. Ele tava ensinando justamente olhar na tabela pra gente fazer. Olhar a tabela, né? Não, eu sei, só que é porque eu tô sem a tabela aqui, né? Eu não tô enxergando aí direito a tabela aí. Você não tem tabela, não? É que vocês são mais de vocês no celular, né? Eu tô pelo celular, não tô pelo computador. A resposta é menor ainda. Ah, é verdade. Aqui pra mim é mais fácil mesmo, que eu tô só negociando as abas, tá certo. Mas aqui Ô, rapidinho. professor, Oi. mas a gente tem duas tabelas, não tem? A gente tem uma na apostila e uma avulsa, não é? A minha avulsa sumiu, gurizada. Eu acho que o meu cachorro comeu. É bom a gente Ai, ter ai, mais, ai. Não vou é mentir. bom a gente ter mais de uma tabela. Tem uma na apostila e uma avulsa que a gente ganhou. É o avulso que vocês ganharam. Essa eu já fiz, professor. Agora é a outra Na que eu apostila tenho. tem na página 414, só que é bem A do pequenininha. oxigênio. É bem pequenininha, ruimzinho de ver. Essas aí. Peraí, gurizada, eu vou caçar minha outra tabela periódica. Tem uma que a escola deu, não tem? Tem, por isso que eu vou caçar ela Tem. agora. Sumiu. Eu acho que meu cachorro comeu, vou dar uma olhada agora. Eu perdi ela no primeiro dia de Tem, aula. só que a minha sumiu. Tirou a asa e saiu voando. A minha tá ali na minha mochila. Nunca usei mesmo. Andrei, não fala nada importante, hein? Eu volto em 5 segundos. Prontinho? Vanderlei, Ele você tá pode, em hora. você pode Professor. voltar pra me ver a tabela do Zap? Onde que tá o criptônio na tabela? O criptônio. O criptônio Pronto, já você vai coloquei. encontrar ele na família 18A, no quarto período. Nos gases nobres também. 8A ou 18, quarto período. Por que que lá tá com C e na apostila tá com Você K? encontrou? Ah, tá, obrigada. Nada. O criptônio gases nobres, eu jurava que ele era metal. Tá. Podemos continuar? C. Não, tá. Senhor, você pode voltar na tabela periódica? Posso voltar na tabela periódica. Se qualquer dúvida você perguntar para mim, eu tento te responder aqui. Tá tendo dúvida em alguma coisa na tabela? São três 8B? 3 aqui, 8B ficam 3. Ó, a família B é o metal de transição, família de transição, é que vocês não vão, agora, no nono ano, vocês não vão trabalhar com ela muito não, tá bom? Vocês não precisam se preocupar não. Vai ficar bem tranquilo, que ela é um pouquinho mais complexa que as outras. Entendeu? Mas, assim, precisa ter um medinho agora não, que ela vai vir tranquila agora. Vamos atentar as atividades? Vamos aqui. Deixa eu colocar a forma de leitura aqui. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Por que alguns elementos químicos têm nome em português
Sai, Emily. Olha lá. Por que alguns elementos químicos têm nomes em português que não correspondem aos seus símbolos? Lembra que Onde eu falei? está isso? Aqui, ó, né? Eu sei. Posso responder essa? Pode responder. Porque a tabela periódica é em latim e foi traduzida para o português. Eu coloquei assim, pesquisei no Eu Google. coloquei porque elas respeitam o latim e o Grego. latim e o grego. Exatamente. Os símbolos quase sempre são em latim e grego, e os nomes são em português. Isso. E os símbolos correspondem aos nomes em latins e gregos. Fala aí, Beleza? gurizada. Os nomes de alguns elementos químicos têm origem no latim ou no grego. Eu coloquei o que eu achei no texto, o que estava escrito no texto. O nome dos elementos é em latim ou grego. Em alguns casos, os elétrons, igual tava, os elétrons coincidem com os iniciais e os elementos em português, que é o que estava no texto. Muito bem, muito bem. Vamos para a atividade número 2? Meu copo. Sim, eu fiz ela. Alguém ficou sem responder? Eu fiz. Aliás, quem não ficou? Gente, alguém ficou sem responder? Que eu respondo. Hein? Já respondi a um já. Já, todos, né? Não. Que deu? Ah, sim. Sim. Então, bora lá. Originalmente, a tabela periódica foi organizada principalmente pelo número de... O número de quê que nós organizamos a tabela periódica? Eu falei lá no texto. Massa atômica. Massa atômica. Massa atômica de cada elemento. Porém, optou-se por adotar a ordem que? Crescente ou decrescente? Crescente. Foi o que Mendeleev fez. Crescente. Dos números de prótons ou nêutrons? Próton. Neutro. Próton. Hã? Eu vou no próton também. Prótons. A tabela, então, foi organizada em linhas chamadas de Períodos. períodos. Muito bem. Entendeu? Períodos, entendeu? E colunas chamadas de Grupos. grupos. Eu gosto de chamar sempre as colunas de famílias, viu, gente? Vocês vão ouvir muito esse nome, família. Agora vocês estão falando. Ai, vocês me quebram. E no mesmo grupo, as quantidade ou propriedade? Propriedades. Propriedades de elementos são o quê? Parecidos. Parecidas. São parecidas, né? Por isso que eles pertencem ao mesmo grupo. Ok? Todos aí tranquilinho? Pronto, já respondi. Sim. Agora, qual que é a importância da IUPAC para a química? IUPAC é uma sigla em português, significa União Internacional Da de Química Pura e Aplicada. Todos colocaram? Não. Qual que é a sigla em português? Peraí. Como é que é o nome? Por favor. Sigla União Internacional de Peraí. Química Pura e Aplicada. União Internacional de Internacional. Química Pura e Aplicada. Pura e aplicada, né? Uhum. Muito bem. Qual que é a importância dela para a química? A importância dela para a química, coloca aí que ela desenvolve diversos padrões Ela desenvolve
Ela desenvolve diversos padrões, vírgula, tais como Tais como os utilizados na simbologia, Como diversos padrões, tais como os utilizados na simbologia tá? utilizados na simbologia. André, isso é 4 ou 5? Ou Isso é 3 ou 4? 3. Ah, que bobo, então, valeu. Utilizados na simbologia simbologia, e nomenclatura dos elementos químicos. Só isso? Só isso. Eu quero que você entenda que, assim, em qualquer lugar do mundo, os símbolos são os mesmos. Aí você coloca, só para finalizar, que assim, em qualquer lugar do mundo, os símbolos são os mesmos. Quer dizer, hidrogênio, em qualquer lugar do mundo, vai ter o mesmo símbolo. Já pensou se eu tivesse um símbolo de hidrogênio para aqui, e isso para outro lugar é outro símbolo? Complicava, né? Aham. Só os nomes que mudam, né? A forma de escrever os nomes que mudam. Aí cada um na sua língua, né? Mas o símbolo sempre é o mesmo. Isso é interessante a gente pensar assim. Por exemplo, se você for pegar hidrogênio em francês ou em japonês, é outra forma de escrita, né? Só que o símbolo é o mesmo. Totalmente, só que o símbolo é o mesmo. Então tem que ter alguma semelhança para a gente não ter o erro, né? Não ia ficar muito confuso também, né? É complicado, hein? Então vamos lá. Atividade número 4. Explique por que Mendeleev conseguiu prever algumas características do galho. Entendeu? Eu queria que vocês colocassem que Mendeleev percebeu que as características dos elementos químicos seguiam um padrão periódico, ok? Assim, elementos de massa atômica próxima provavelmente teriam características parecidas. Vamos colocar assim? como? Ele conseguiu prever. Ele percebeu que as características. Peraí. Ele percebeu que as características. Características. André, o que é diferente? Você colocou como? Cara, eu coloquei assim, velho. A 4, né? Mendeleev percebeu que em sua tabela não havia nenhum elemento que completasse, de acordo com as propriedades químicas esperadas. Então, através de cálculos, previu o próximo elemento. Não, mas é mais ou menos daí, né? Então, ele através da massa atômica. Características. Lá no textinho tá falando. Tudo bem. Tá bom, assim. Ele percebeu que as características dos elementos químicos seguiam um padrão periódico. Elementos Químicos seguiam um padrão periódico. seguiam um padrão periódico. O galho é um metal muito diferente, né? O galho? Eu acho interessante. Ele é cerca de 30 a 34 graus, ele já se derrete já. A temperatura ambiente ele tá. Então. Isso é verdade. Diferente, eu acho o mercúrio, é o único metal que em temperatura ambiente, cerca de 20 graus, fica Thomas assiste a área secreta. Calma. Professor. Elementos químicos seguiam um padrão periódico. Não só ele, né, Lucas? Ponto. Assim, elementos de massa atômica próximos. Assim, elementos de massa atômica próximas. Isso é a continuação. Professor. Oi. Repete a resposta, por favor. Tudo bem. Ele percebeu que as características dos elementos químicos seguiam um padrão periódico
Assim, elementos de massa atômica próximas Assim, elementos de massa atômica próximas provavelmente teriam características parecidas. provavelmente Teriam características parecidas. Beleza? Peraí. Pronto. Beleza? Beleza. A número 6 que vocês fizeram? Eu não, porque eu não vim, né? Nas aulas de hoje. Eu Com base... fiz. Eu fiz, só que eu acho que a minha... Eu fiz, só que eu acho que a minha tá errada. O que você colocou? Eu coloquei assim, é importante ver os elementos químicos e suas composições na tabela periódica. Muito bem. Certinho. Nesse pensamento mesmo. Só que eu vejo de você colocar a palavra ver, eu colocaria conhecer. Tá, vou mudar, ver para conhecer. Nesse pensamento mesmo, que a tabela periódica, gente, ela é um arranjo muito importante, pois possibilita a gente verificar, conhecer, entendeu, as características químicas, bem como seus períodos, tá bom? E suas propriedades. Como que é 6, prof? Que a tabela periódica, ela possibilita a gente conhecer as características dos elementos, os seus períodos e suas propriedades. Como que é? Hã? Como que é? A tabela periódica nos possibilita conhecer as características dos elementos químicos, seus períodos e suas propriedades. Ficou bem parecido. Uhum. Vamos lá? O senhor tá na escola, professor? Eu tô. Ah, tá. Podemos continuar? Uhum. Sim. É correto afirmar que a tabela... Oi? É correto afirmar que a tabela... É correto afirmar que a tabela periódica corresponde às últimas versões dessa forma de organização dos elementos químicos. Justifique. É correto afirmar que as últimas versões, ela, como se disse, da organização dos elementos químicos, que ela corresponde? Não, viu? Pois é possível que novos elementos, chamamos de elementos sintéticos, já sejam descobertos, tá bom? Ela não finalizou, ela não Professor, finalizou. Oi. qual que é a resposta da ADA 6? Da ADA 6, nós colocamos que a tabela periódica, ela nos possibilita conhecer características dos elementos químicos, tá bom? Seus períodos e propriedades. Pessoal, ele está perguntando se é correto afirmar que a tabela periódica corresponde à última, quer dizer, não vou ter mais tabela periódica, acabou, pronto, todos os elementos que poderiam ser conhecidos e já conhecemos? Não. Porque é possível nós conhecermos novos elementos químicos, principalmente elementos sintéticos, e reorganizar a tabela. Oi. É só colocar...
Descobriram mais 4, não foi? O cientista lá do Japão, Estados Unidos e Canadá. Estão descobrindo mais elementos, sim. Ainda só não foram inseridos na tabela. Até na apostila que eu vi. Só não foram inseridos na tabela ainda. Professor, Oi. eu coloquei não, pois é possível que podemos conhecer novos elementos. Muito bem, esse pensamento aí. A número 7, eu vou dar uns minutinhos para vocês ligarem ela, tá bom? Aí depois nós vamos para a resposta. 2 minutinhos para vocês ligarem ela. E a número 8, vocês só circulam a resposta certa. Ok? Ô, Vanderlei, Oi. onde que eu acho a resposta da 7? Que eu não dei conta só de fazer essa. E o que eu quero fazer? Não, o elemento fósforo. Aí existe uma pesquisa. Aí você tem que fazer uma pesquisa. Ah, tá. Então, tô fazendo certo mesmo. Nossa, mas é muito difícil isso aqui. Pressão minha ou o Vanderlei tá sem som? Hã? Não, ele tá com som sim. Tô com o quê? Sem som, professor. Mas tá com som sim. Eu terminei, viu, Vanderlei, já? Podemos discutir a resposta? Ainda não, pera. Não? Cara, eu queria muito estar fazendo essa tarefa com a Júlia mesmo. Ser uma... Nem com besteira não, cara, porque ela é inteligente, ela sabe dos bagulho de ciência. Pronto? Pronto? Pronto. Bora lá. O que ficou?
Tem uma forma de separar cada um deles, entendeu? O fósforo é por destilação da urina, o hidrogênio é obtenção de gases, o potássio, eletrolise, o polônio, radioatividade, e o hélio, análise de espectros. Pode repetir? Vocês estão vendo? Dá para ver, não? Ah, sim, tô vendo. Disfarça. Eu vou aumentar o tamanho melhor para vocês. O celular fica pequenininho, né? Não é eu que sou cega mesmo. É isso. E o cego? Já faz um ano, meu óculos tem que trocar. Professor, Oi. como que a gente descobre isso? Porque, na verdade, a 7 eu não consegui fazer. Mas, Tá, isso daqui eu falei para vocês, isso daqui é por pesquisa, entendeu? No caso, essa atividade número 7, você deveria ter um tempo maior, entendeu? E saber como que ele separa, beleza? Tá, mas- Professor, Eu já acertei 3. Você lembra aquele tema que nós trabalhamos separação de substâncias? Vocês vão entrar agora em separação de substâncias puras. Entendeu? Separação de substâncias puras. Então, quando você for pesquisar, você sempre pesquisa método de separação de substâncias puras. Ela não é homogênea nem heterogênea, ela é uma substância pura. Tem que decorar isso aqui? Hã? A gente tem que decorar. Não. Só foi uma atividadezinha que eles colocaram para vocês, que nem faz parte do conteúdo de vocês. Ah, tá, porque Não, se for não. numa prova, Aqui você só vai ver aqui, na verdade, mesmo, essa questão aqui, só lá no nível superior. entendi. Você não vê. Só se você for um químico, um farmacêutico, aí você vai ver isso aqui. Aí você vai ter que ser bom nisso aqui mesmo. Ah, sim, entendi. Que bom que eu não vou ser nenhum desses. Ou se você for um Vanderlei da vida, tem 15 tipos de negócio diferente, né? Aí tem que saber. Entendeu? Até que se você também for um agrônomo, tem que saber algumas coisas. Gari não precisa. Que isso? O que você quer ser, né? só Não é relembrando que- que Ela falou que Gari não precisa. Na atividade Gari hoje, precisa se formar até no segundo ano do ensino médio, viu? vamos lá. Mas não precisa saber isso aí. Tipo, não precisa decorar. De acordo com a tabela periódica, quais alternativas abaixo apresentam elementos químicos com características distintas entre si? Justifique. O que seria que vocês teriam que procurar? Os elementos que são do mesmo período, viu? Mas de grupos diferentes. Quais os elementos aí que são do mesmo período, mas de grupos diferentes? Eu coloquei a B. Eu nem sei. Que coronavírus. Tá certo, eu coloquei a B. Ixi, Gurizada, eu acordei com febre, saúde. espirrando e tossindo sem parar. Vocês acham que pode ser? Tem falta de ar? Então, nós Bem, tá coberto. Pouquinho também. Ixi, Isso é Maria. Qual que é? Arthur, e o Teres que nós ia marcar hoje à tarde? Tá de pé Tá, ainda? nós estamos em aula hoje. Continua, Ô, professor. meu Deus. Para de conversa Atividade. paralela. Fica quieto, Atividade. vocês dois. A atividade correta é a letra B. Vamos ver na tabela foi aqui, periódica. mas- A tabela periódica está nos mostrando aqui, ó, que os elementos que seriam distintos lá. Deixa eu embora procurar aqui os elementos. Uhum. Eu perdi os elementos aqui. L-I-B, aqui, ó, L-I, tá vendo? B-E, tá vendo? E o B. Todos eles estão aqui. No segundo período. Beleza? Então, são esses elementos. Li, o lítio, o berílio e o boro. Eu coloquei que eles estão no mesmo período, mas não nos mesmos grupos. Muito bem, isso mesmo. Parabéns. Alunos, então, estamos ficando por aqui hoje. Tiveram dúvidas?
tantas. Essa Não. eu fiz bastante. Mais Não. que na presencial. Na próxima aula, eu vou trabalhar com vocês, eu vou apresentar para vocês sobre ligações químicas, viu? Então, eu vou fazer um videozinho, aí já vou fazer eu mesmo respondendo e vou passar para vocês. Ligação Ok? covalente e tal, esse papo, Marlene? Exatamente, meu amigo. Nossa, isso é muito massa, velho. Tá. Então, tchau para vocês, fiquem com Deus. Vocês vão ter aula hoje? Tchau. Tchau, Silvandinho. Tchau. Vocês têm aula hoje ainda? Agora. Não. O professor já mandou. Já mandou o link, né? O professor já mandou o link. Então tá, então vamos lá. Interromper a gravação.